Olá, meu nome é Rafael Pinheiro e eu quero dar as boas-vindas à primeira aula do curso Alívio Imediato. Essa proposta tem como ideia a gente poder fazer algum exercício, tomar alguma providência, alguma resolução, de modo que a gente consiga lidar com os conflitos do dia a dia, com os imprevistos, com as situações adversas. Então a gente vai fazer algumas considerações aqui a respeito disso tudo, de modo a trazer no menor tempo possível, como é o próprio nome do curso, um alívio imediato, uma situação um pouco de mais calma, de mais tranquilidade, para poder seguir lidando com os desafios do dia a dia. Então a primeira consideração a ser feita é que a gente pode usar a meditação, eu tenho cursos aqui no meu trabalho que falam da meditação em específico, mas a ideia é usar uma meditação totalmente simples e natural para a gente poder recuperar o equilíbrio, que muitas vezes, com situações adversas, a gente acaba entrando em pensamentos muito sobre o futuro, ou volta muito no passado, com uma lamentação e etc. Então a meditação pode, de uma forma bem simplificada, trazer para a gente uma realização maior do momento presente, uma consciência maior do momento presente e, portanto, uma lide com maior consciência para poder se lidar com mais plenitude com o dia a dia, com os desafios de cada situação. Então a simplificação que eu trago da meditação, mais do que começar com uma postura corporal, ou de respiração, ou de padrão de pensamentos, seria a simples tomada de consciência do momento presente. Então a gente pode trazer atenção para o momento presente através da nossa respiração, da entrada e da saída do ar. Só de se colocar atenção na respiração, a gente já sai um pouco de uma mente turbulenta, pensativa, agitada, muitas vezes até excessiva. A gente também pode trazer atenção para o momento presente, observando o nosso corpo, se tem alguma tensão, fome, sede, sono, dor, algum desconforto, alguma coisa. A gente também pode observar o momento presente através do ambiente onde a gente esteja, a luminosidade, temperatura, objetos, sons. E como está sendo falado, a colocação de atenção em outros elementos do momento presente acaba tirando a gente um pouco de uma confusão mental muitas vezes, para ter a capacidade de perceber que o problema focal que a gente pode estar passando, a gente está gravando, por exemplo, aqui em meio à pandemia do coronavírus, Então, claro que a gente tem que saber de todos os detalhes, de tudo que está acontecendo, Mas isso é um evento que está acontecendo, E o momento presente, ele encerra toda uma abertura, toda uma oportunidade também para a gente poder aprender com tudo isso enquanto sociedade, ter prevenções e precauções com relação a cuidados de higiene, práticas sociais. Então, como o evento ele pode estar acontecendo, mas ainda existe toda uma oportunidade de aprendizado e crescimento junto, para pegar só um exemplo que a gente pode conversar aqui, a ideia é, depois que a gente usou a mente para pensar em todas as possibilidades do futuro, com todo o aprendizado que a gente pode ter com as situações vividas até aqui, é a gente trazer atenção para o momento presente, que a gente pode tomar alguma providência e ser resolutivo para poder minimizar algum impacto de alguma coisa ruim que possa estar acontecendo. Então, só de colocar consciência na nossa respiração, um processo totalmente natural, e íntimo da nossa essência, a gente já tira um pouco da atenção da mente, depois que ela já foi, como eu disse, usada até a sua exaustão, até o seu limite, depois que a gente já passou por ver todas as circunstâncias que a gente está envolvido, a gente pode colocar atenção um pouco na respiração, pode perceber o nosso corpo, as sensações como um todo, se tornar uma testemunha silenciosa do que esteja nessa outra esfera, do momento presente, colocar atenção na esfera do nosso corpo, colocar atenção no ambiente. A gente também pode reconhecer os nossos pensamentos, procurar virar só uma simples testemunha deles, imparcial, neutra, sem mais envolvimento, sem julgamento, sem também nenhuma condenação pelos pensamentos surgirem, São atividades mentais que nos trazem elementos para a gente poder lidar com o dia a dia. Então não tem nenhum problema, a gente poder ter um pensamento que possa surgir, Mas a questão é que a gente pode, depois de todo o envolvimento necessário, ter um desenvolvimento também dessa situação. E ao passo que a gente coloca, então, nesse exercício que a gente está fazendo, atenção no momento presente, a gente deixa de dar atenção e energia para a mente, ela vai, portanto, perdendo a sua força, a sua energia, a sua atividade,
vai ficando mais silenciosa. E é claro também que isso é um hábito, né? Ela vai gradativamente perdendo a sua atividade excessiva, que a gente é o nosso padrão aqui no Ocidente, né? Segundo o psiquiatra Augusto Cury, a gente tem a síndrome do pensamento acelerado. Então é reconhecer que a gente também pode ter outra forma de balancear o equilíbrio do dia a dia, né? Então talvez a meditação venha para trazer para o Ocidente toda essa forma de lidar com o momento presente. Aí a gente também recobra a nossa plena consciência, né? Uma consciência mais aberta, mais ampla, para poder ver todas as variáveis, né? Depois de toda essa contabilização, ver quais são as medidas necessárias, as soluções possíveis. E assim como a gente também faz esse tipo de meditação, quando toma um copo d'água, quando dá uma volta no quarteirão, quando vai fazer outra coisa, a gente está então se libertando, né? Se desvinculando de um caos mental, né? De uma mente excessiva, de um barulho mental excessivo, e vai sendo capaz de dar um direcionamento para isso tudo, né? Porque toda atividade mental ela tem que ser produtiva, ela tem de reunir elementos, trazer evidências para a gente poder lidar com as situações, mas para a gente poder encaminhar, dar um direcionamento, né? Produtivo e resolutivo para as situações. Então a gente pode, a partir dessa verificação de elementos, né? Poder reconhecer quais são os melhores caminhos, as melhores alternativas, as melhores possibilidades e dar um passo de cada vez, né? Com a consciência no momento presente, porque cada escolha tomada no momento presente, ela contém as sementes do futuro. Então toda a consciência no aqui e agora, ela é totalmente necessária para a nossa assertividade, para a nossa coerência e para o nosso êxito, para a gente poder resolver as situações e dar o encaminhamento necessário para cada situação. E tem uma ferramenta corporativa chamada SWOT, né, ou PFOA, as nominações são distintas, mas ao mesmo tempo a ferramenta é a mesma, que a gente pode então verificar com tudo isso, né, com tudo que a gente está vivendo, com tudo que está envolvido no momento presente, ver quais são as nossas potencialidades, as nossas debilidades ou fraquezas, né, que seria o F do PFOA, quais são as nossas oportunidades, quais são as ameaças, e assim fazer um plano de ação, né, um plano estratégico para poder lidar com os desafios do dia a dia. Né? Então depois que a gente passou, né, por uma atividade mental de contabilizar os problemas, de ver as causas, etc. e tal, é hora de colocar tudo numa planificação e ver então como a gente está conversando, onde estão as oportunidades, onde que estão os riscos, quais são as nossas forças, as nossas fraquezas, e assim dar um direcionamento, né, consciente, bastante frio também, né, depois de sair de uma atividade mental mais agitada, a gente poder recobrar o equilíbrio e ter a consciência, a calma para poder lidar com tudo isso. E isso passa por ajustes em todas as esferas da nossa vida, né? Seja no lado pessoal, né? Nessas questões de saúde que a gente está vivendo no momento, né? Com essa pandemia, mas também passa pelo lado profissional, de poder ver, de repente, numa perda de emprego, né? Com essa quarentena prolongada, né? Ou então com uma redução de salário, de atividade profissional, ou então repensando, né, a nossa conduta profissional, de repente trazer algum aprendizado, algum talento mais à tona, né? Então a gente vendo nessa matriz PFOA, né, a gente pode então fazer um planejamento consciente de tudo isso. E isso também vale em qualquer outra área da vida, né, nos relacionamentos como um todo, na nossa vida espiritual também, chamando assim de uma forma mais permissiva, né, de também falar sobre elementos mais essenciais da nossa vida, né, de um tema mais abstrato, mas trazer toda essa consciência para a gente poder dar um direcionamento para isso tudo. A gente tem que ser produtivo e não ficar numa espiral viciosa que a gente fica só alimentando pensamentos que vão tomando, né, a nossa energia, a gente acaba não tomando providência nenhuma, o tempo vai passando, vai tendo mais motivos para poder ficar com uma situação desagradável, e aí, né, as coisas vão só piorando, a gente fica numa retroalimentação de um ciclo negativo. Quando a gente recobrar, né, as nossas possibilidades no momento presente, depois que já trabalhou toda a mente, trazer um resfriamento para a mente, né? Todo aparelho necessita do seu contraponto para poder ter o seu funcionamento perfeito. Então a gente recobrar a atenção no momento presente, ver quais são as oportunidades, as possibilidades, as alternativas, e ver do que a gente dispõe para poder traçar uma rota nesse caminho que se apresenta para a gente como necessário, como uma continuidade de vida, é essa assertividade que a gente precisa para poder lidar com coerência com os problemas. Né? E trazer toda uma ideia de que isso é muito mais um desafio, né, para a gente poder se desenvolver enquanto sociedade, enquanto indivíduos, a nossa relação com o macrocosmo, né, com o meio ambiente, com a natureza.
Então é necessária toda essa conscientização para a gente poder lidar de forma assertiva com os problemas, né? E isso, como a gente está conversando aqui o nome do curso, só da gente tirar a atenção do caos mental, colocar a atenção na respiração, né, de uma forma totalmente natural, como eu estou trazendo, de eventualmente sem nenhuma regra, né, só tomar um copo d'água, levantar um pouco a cabeça, né, falar de outra coisa, né, buscar um outro assunto também para poder se envolver, né, como eu estou falando, sempre de forma de atenção plena e consciência plena, né? A gente poder ver todas as variáveis e elementos para poder ter toda a consideração consciente do que tem que ser feito. Mas a vida também passa, né, por continuar tocando a vida em outras esferas, né, sem ser em específico um problema que a gente esteja atravessando e passando, né? Então a gente poder fazer toda essa conscientização que nos tira de uma atividade mental que pode estar só drenando a nossa energia, né? E nos torna produtivos, eficazes, coerentes, efetivos, né? Então toda essa colocação de atenção no momento presente é para justamente a gente poder recobrar esse equilíbrio que a gente na atividade mental excessiva acaba perdendo, e que o Oriente é muito rico nesse entendimento do mecanismo da mente humana, de como poder ter esse balanço com a meditação, com o silêncio, com o esvaziar, né? Então toda essa consideração para a gente poder ser produtivo, né, e não ficar refém de uma situação negativa e acabar não tomando nenhuma atitude que só vai deixar as coisas ficarem cada vez mais desconfortáveis, né? E também é importante frisar que ao passo que a gente vai dando cada passo, né, vai seguindo a nossa caminhada, essa consciência do momento presente nos permite também, de alguma forma, também aproveitar as oportunidades, né, e possibilidades do momento para poder também dar valor, né, para as pequenas coisas que talvez estivessem passando despercebidas na correria do dia a dia. Seja o sorriso de uma criança, o desabrochar de uma flor, o encontro com uma pessoa querida, um aprendizado também de alguma habilidade que talvez nessa quarentena a gente possa estar também mergulhando nos estudos. Então esses pequenos prazeres, esses pequenos milagres, essas pequenas conquistas também têm que ser contabilizados, porque senão a vida vira só uma contabilização de coisas ruins, né? Aquela história do copo meio cheio ou meio vazio. A gente pode olhar o que a gente tem ou o que a gente não tem. Então claro que tem que também ser consciente do que a gente não tem, mas também ver o que é possível ser feito com o que a gente tem, né? E esse reencantamento com a vida, de ver os pequenos milagres, aproveitar os pequenos prazeres, valorizar as pequenas conquistas, é o que nos faz também ter condição e energia para poder lidar de forma íntegra com os desafios do dia a dia, né? Então, por isso, para essa primeira videoaula, seria esse entendimento básico de meditação, sem nenhuma regra, sem nenhum esforço, de uma forma totalmente simples e natural, de simples consciência e tomada de consciência do momento presente, para a gente poder ter toda, né, uma conscientização de tudo que está envolvido e dar um direcionamento consciente para o que tem que ser feito, né, tomar providência, levantar e tomar uma atitude resolutiva, mas também sem colocar o carro na frente dos bois, né? Perceber que a própria jornada também tem de ser valorizada e reconhecida de modo que a gente consiga ser coerente com a realidade, né? Então eu sempre digo que a gente pode ter um planejamento, né, como se fosse um mapa, só que o mapa não é o território, e é usar a bússola da nossa consciência, do nosso coração, né, essa nossa percepção mais ampla da vida, para poder ver, né, se a gente precisa dar um passo para trás para poder dar dois para frente. De repente o planejamento de se conversar com alguém pela manhã vai ter de ser remanejado para poder se falar à tarde, ou quem sabe até outro dia, a antecipação de algum imprevisto, né? Lidar com tudo isso é usar a consciência no momento presente de modo que a gente consiga ser assertivo e coerente e também contundente nas nossas resoluções. Então, para uma primeira videoaula, a gente pararia por aqui, com essas considerações todas, né, com todo esse exercício, ou todo esse entendimento mais simplificado da meditação, de modo a trazer a atenção para o momento presente, e aí, consciente das situações em que a gente esteja inserido, a gente é capaz de tomar resoluções e atitudes, né, de modo a poder entrar numa espiral virtuosa de aprendizado, de resolução de problemas, de crescimento, de evolução, de progresso, porque a vida é um constante equilibrar-se, né? Então a gente vai sempre ter alguma coisa para poder cuidar, sempre alguma situação nova vai surgir, e a gente, com consciência no momento presente, consegue ser totalmente assertivo e também contundente nas nossas resoluções. Então a gente vai parar por aqui por um instante, a gente vai se ver no nosso próximo encontro, que seria a segunda videoaula desse curso Express. Então eu desejo para você uma sequência de vida muito produtiva, muito consciente, também muito assertiva, de modo que a gente possa ter um crescimento enquanto sociedade, com todo esse aprendizado que a gente está podendo experimentar e extrair desse momento presente, né, de desafiador, mas ao mesmo tempo também para a gente poder ter uma nova situação de problemas que a gente já vivia, né, como
fome, miséria, desmatamento, poluições, desperdícios, né? Então que a gente possa aproveitar esse momento de parada obrigatória para poder ter um entendimento maior da vida e poder ser mais coerente e assertivo, de modo que a gente possa, né, viver uma situação mais positiva como um todo, né? Como indivíduos, como sociedade e como meio ambiente. Então muito obrigado mais uma vez, um abraço e até!